Tenho uma grande admiração pelo Ancelotti e sei que muitos anseiam por grandes resultados. Consegui concretizar isso. O Coringão se mantém firme e certamente iremos discutir muito a respeito. A primeira coisa que desejo ressaltar é que o técnico fez uma escolha acertada na estratégia. Não me refiro somente a aspectos táticos, mas à forma geral como a equipe se apresentou. Na minha opinião, o Corinthians deveria ter considerado escalar um time reserva, levando em conta que estava se preparando para a Sul-Americana. O Corinthians já fez isso em competições nacionais, poupando jogadores contra o América de Cali e o Mirassol, mas não obteve sucesso em nenhuma dessas partidas. Portanto, era imprescindível que o Corinthians tomasse uma posição clara. Se decidir poupar em um torneio, é necessário focar em outro, já que o elenco do Corinthians não é adequado para competir em mais de uma, muito menos em 3 competições simultaneamente. É evidente que a equipe demonstra sinais de desgaste. A solução não se concentra apenas em ajustes físicos. A questão é mais profunda. O que ocorreu foi uma falha na janela de transferências e na montagem do elenco, que trouxe muitos jogadores experientes e principalmente atletas que não se encaixam no que se espera. Assim, é essencial reconhecer que não é viável competir em 2 frentes dessa maneira. Não é possível continuar a poupar atletas. O técnico fez a escolha certa ao preservar todos os titulares neste jogo. E eu já critiquei suas decisões em partidas anteriores, mas dessa vez ele teve um bom desempenho na estratégia, especialmente considerando que a Sul-Americana tornou-se um verdadeiro desafio em busca da classificação. Precisamos vencer o Huracan e torcer para que o América de Cali não obtenha um resultado positivo na Colômbia contra um time que, para ser sincero, não teria condições de competir na Série C do Campeonato Brasileiro. Não é exagero, pois até mesmo um comentarista mencionou durante a transmissão que esse time estaria lutando contra o rebaixamento na Série B do Campeonato Brasileiro. Portanto, fica difícil acreditar que eles consigam pontos diante do América de Cali, mas no futebol tudo pode ocorrer, então ainda existe uma luz de esperança. O que o Corinthians precisava fazer? Se a situação já é complicada na Sul-Americana, o técnico acertou ao preservar os titulares hoje, permitindo que estejam mais descansados para as próximas partidas. Particularmente, eu nem teria escalado os principais jogadores no segundo tempo. O que ressalto é que, embora o técnico tenha acerto em sua estratégia, ainda deve melhorar no esquema tático do Corinthians, que parece bastante rígido. Vou abordar isso com mais detalhes adiante, mas na estratégia ele se destacou ao manter os reservas focados na Sul-Americana para que possamos competir de maneira mais equilibrada. É importante ressaltar que a abordagem escolhida foi adequada, mas ainda há falhas no esquema tático utilizado que se apresenta como bastante restrito. Em breve, irei aprofundar essa questão, mas a decisão de escalar os jogadores reservas na Sul-Americana foi acertada, permitindo que a equipe competisse de forma equilibrada contra o oponente no próximo domingo. Se a comissão técnica tivesse optado por escalar os titulares na partida de hoje, certamente enfrentaria desafios devido ao desgaste físico, especialmente levando em conta a falta de atletas que realmente fazem a diferença. No jogo de hoje, a opção por colocar todos os reservas em campo foi pertinente, com a equipe se organizando no esquema 4-1. A linha de defesa foi formada por Léo Maná, André Ramalho, João Pedro Tioca e Bidu. Não se pode afirmar que essa defesa teve um desempenho efetivo, pois os adversários não apresentavam o nível necessário para testar suas habilidades. Assim, a linha de 4 se manteve segura. No esquema 4-1, Alex Santana atuou entre os setores. A segunda linha de 4 contava com jogadores posicionados nas laterais e no meio, montando um ataque que não se concretizou. O primeiro tempo terminou sem gols. No segundo tempo, foram realizadas 2 alterações durante o intervalo, com a saída de um atacante e a entrada de outro, enquanto outro jogador também foi substituído, mantendo a configuração 4-1. O que me chamou a atenção foi perceber que a equipe continuou a mesma formação na segunda etapa, como se jogasse para evitar perder. Não estou aqui para criticar o treinador, mas é prematuro avaliar se essa tática será efetiva, considerando as limitações do elenco. Contudo, a insistência em um esquema que não se ajusta a esse grupo é notável e já foi percebida.
Apesar das tentativas de inovação, erros típicos de outros treinadores foram cometidos. Não é realista fazer substituições mantendo o mesmo sistema. O Corinthians manteve a linha de 4, com Alex Santana entre os setores, e a maior parte do segundo tempo foi jogada dessa forma, com as substituições acontecendo apenas ao final. A formação contava com jogadores que tentaram avançar. Para quem deseja uma análise tática e entender o que aconteceu, a equipe atuou no esquema 4-1, com Alex Santana entre as linhas. Ao falar sobre a linha de 4, é importante observar as posições dos atletas que mudaram ao longo da partida. Assim, houve uma alteração nas posições dos jogadores, mas a estrutura geral se manteve. Quando se menciona a formação, é essencial considerar a dinâmica da equipe, que se mostrou limitada quando enfrentou adversários mais fortes. O esquema 4-1 contra clubes de maior destaque não tem conseguido prevalecer, pois depende muito da habilidade em armar o jogo. É claro que ao se configurar um jogo em uma linha de 3, a defesa e o meio-campo podem alternar, o que poderia abrir mais possibilidades táticas. Na partida de hoje, ficou evidente que a equipe jogou no esquema 4-1 e apesar da estratégia ter sido adequada, o sistema tático restringiu as opções disponíveis. Se fosse necessário atuar com um time reserva, consideraria uma formação diferente, como um losango, por exemplo. Entretanto, trata-se de um 3-2-4, certo? Na partida de hoje, a equipe se apresentou em um 4-1, utilizando um elenco alternativo. A abordagem está adequada, mas o esquema tático limita bastante a equipe. Eu optaria pelo losango, considerando que está jogando com um time reserva, colocaria jogadores na linha da frente, um na retaguarda e logo atrás desse atleta, outros no meio-campo. Qual é o desafio? Ou poderia substituir um dos jogadores por outro. De qualquer forma, existem inúmeras possibilidades, mas acredito que o losango seria mais eficaz. O 4-1 mantém a equipe afastada do gol. Não sei se o técnico está assistindo neste momento, mas ele provavelmente já teve a oportunidade de ver essa análise. O time carece de um volante capaz de quebrar linhas com intensidade? Você se lembra de algum volante que atuou em temporadas anteriores? Para implementar um 4-1, é imprescindível dispor de um atleta desse nível atuando por dentro, o conhecido box-to-box. É essencial ter um jogador com essas características na equipe para garantir uma atuação eficiente. É possível perceber que a equipe contava com um volante forte em temporadas passadas. O time de 2015, que também era bastante competitivo, possuía um jogador assim. Assim, é possível notar que naquela época havia um volante que quebrava linhas e possibilitava a movimentação de outros jogadores ofensivos. Contudo, havia um volante que funcionava como um verdadeiro motor, oferecendo a força necessária. Atualmente, não há atletas velozes nas laterais e a equipe é composta apenas por jogadores mais lentos no meio. Se a intenção é jogar em um 4-1, é necessário ter um jogador robusto no meio ou um atleta rápido nas alas. Dessa forma, poderiam existir jogadores criativos, mas com o elenco atual, essa abordagem não se sustenta. Entende? Além disso, há outra questão que foi citada e que é válida. O esquema pode acabar prejudicando um dos atacantes. Denoto que isso realmente complica a situação. Não tenho informações sobre um possível afastamento. Um jogador relevante já se distanciou do clube. Comento isso e muitos demonstram ceticismo. Sim, alguns duvidavam. É uma forma de expressar um ponto de vista. Sem dúvida, muitos acreditam. Mas ele realmente se afastou? Ele está totalmente voltado para questões políticas em busca de votos? E ele foi para Brasília, nem se apresentou para a partida. Veja como ele se afastou de fato. Na última partida não estava com a delegação. Para um jogo fora do país também não compareceu. Ele apenas foi para discutir melhorias para o futebol? Isso é algo que gera questionamentos, especialmente considerando a atual situação do clube. Como alguém que teve um impacto negativo pode realmente contribuir para a evolução do futebol? Não faz sentido. Por essa razão, não atuo como assessor de imprensa. Agora, você é nosso assessor, correto? Redige sobre a visita do jogador, afirmando que ele foi discutir melhorias? Eu falo isso. Você deve ir lá, pegar o notebook e escrever você mesmo. Definitivamente não farei isso. Não é lógico.
Amanhã, na coletiva, serão anunciados os novos diretores. Preciso de um café para entender isso também. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. Lionel Messi, um dos maiores nomes do futebol mundial, causou alvoroço na Europa ao fazer elogios inesperados ao Corinthians, um dos clubes mais tradicionais do futebol brasileiro. Durante uma entrevista recente, o astro argentino quebrou protocolo e exaltou a importância do timão no cenário futebolístico, destacando aspectos que poucos esperavam ouvir de uma estrela que praticamente construiu sua carreira na Europa. As declarações de Messi repercutiram rapidamente, gerando comentários e debates intensos entre torcedores, jornalistas e especialistas do futebol, que analisam o significado e o impacto dessas palavras no mundo do esporte. Messi não poupou palavras ao falar do Corinthians, ressaltando a grandeza do clube paulista e sua influência no futebol sul-americano. Ele destacou a história vitoriosa do clube, mencionando conquistas importantes como a Libertadores e o Mundial de Clubes, além de enaltecer a paixão dos torcedores corintianos, que, segundo ele, são verdadeiramente únicos e fazem do estádio uma fortaleza difícil para qualquer adversário. Para o argentino, o Corinthians representa uma força que vai muito além das fronteiras brasileiras, sendo respeitado até mesmo pelos grandes clubes europeus, algo que ele testemunhou ao longo de sua carreira. As declarações de Messi também abriram espaço para um debate maior sobre a relação entre o futebol sul-americano e o europeu. O craque enfatizou que, embora muitos jogadores sonhem em atuar na Europa, os clubes sul-americanos possuem uma riqueza cultural e histórica que muitas vezes é subestimada ou desconhecida pelo público europeu. Ele citou o Corinthians como exemplo, lembrando que o clube é celeiro de talentos e tem uma torcida apaixonada que mantém viva a essência do futebol, algo que ele valoriza profundamente. Essa visão diferenciada chamou a atenção justamente por vir de um jogador que passou a maior parte da carreira atuando no continente europeu, especialmente no Barcelona e recentemente no Paris Saint-Germain. Na Europa, a fala de Messi repercutiu com grande impacto, principalmente nos meios de comunicação especializados em futebol. Jornais, sites e programas esportivos dedicaram espaços para analisar o que motivou o argentino a elogiar um clube brasileiro em meio a tantas rivalidades e contrastes entre os clubes dos dois continentes. Muitos especialistas interpretaram as palavras de Messi como um reconhecimento da importância do futebol sul-americano e um convite para que o público europeu olhe com mais atenção para times que, apesar de não terem a mesma visibilidade mundial que os gigantes europeus, possuem uma história rica e uma base de torcedores extremamente fiel e vibrante. Além disso, a fala do craque também reacendeu o interesse por jogadores do futebol brasileiro, especialmente aqueles que atuam no Corinthians, gerando expectativas sobre possíveis negociações e o potencial de revelar novos talentos que possam brilhar nos principais campeonatos europeus. A opinião de Messi, um ícone global, tem o poder de influenciar diretamente o mercado e as percepções sobre o futebol sul-americano, trazendo um frescor e um novo olhar sobre o clube paulista. Com isso, o Corinthians ganhou não apenas o respeito de uma lenda do futebol, mas também um protagonismo renovado no debate sobre a força do futebol brasileiro no cenário mundial. Messi, ao reconhecer publicamente o valor do clube, mostra que o futebol não conhece fronteiras e que a paixão, a história e a qualidade dentro de campo são universais, independentemente do continente. Para os corintianos, as palavras do argentino foram recebidas com orgulho e esperança, alimentando ainda mais a paixão por seu time e a crença de que o timão está no caminho certo para continuar fazendo história no futebol mundial. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo. Fiel!